Coleção Placar apresenta História do Futebol, uma série em 6 capítulos produzida pela TV inglesa em 1990. Nessa viagem através do tempo, você ficará conhecendo os principais acontecimentos do maior esporte do planeta. Seus ancestrais, as primeiras partidas, as Copas do Mundo, os esquadrões inesquecíveis, os ídolos e os fenômenos. Prepare-se, o nosso jogo está começando. O esporte do povo. Por um acordo de cavalheiros. O futebol é um esporte universal e, como esporte universal, serve a todo mundo e a toda a juventude. 400 milhões de jogadores, mais de 1 bilhão de torcedores. O maior esporte do mundo. Incendeia mais corações do que qualquer outro esporte. É o esporte do povo. A história do esporte do povo começa há 2000 anos. Todas as grandes civilizações têm registros de jogos de futebol na sua história. Os registros da China antiga são mais completos e elucidativos. O professor Liu Bingguo é a maior autoridade chinesa em um jogo ancestral do futebol. Um jogo chamado Tsu Chu. 中国足球创始于5000年前的黄帝时代。就我们现在知道的世界运动发生的这个历史，可能是世界上最早的 开展足球的地方。 Não restou nenhuma prova da época do Imperador Amarelo. Apenas uma gravura bem detalhada sobrevive das dinastias posteriores. 中国的足球大概有这样3种踢法。第一种是以表演式的踢难度花样为主的这样一个活动踢的方式，这个流传的时间最长最久。第二种是用1个足球门在中间 2边分队比赛。第3种是2边各有6个球门，分成2队进行比赛。这个比赛形式相近于现在的足球运动。 Estes manuscritos são da dinastia Ming, produzidos no século XV, mas há indícios de um período muito mais antigo. Durante a dinastia Han, há 2000 anos, o coração da civilização chinesa era a China Central, onde fica hoje a província de Henan. Esta é a cidade de Nanyang. O museu local tem um único registro do antigo jogo. Estes baixos relevos, que mostram guerreiros Han jogando futebol, decoravam túmulos da zona rural das imediações do museu. Estamos numa parte remota da China e esta é a primeira vez que uma equipe de TV estrangeira recebe permissão para filmar estas obras. Num túmulo próximo ao museu, encontramos sinais desses relevos. Eles foram descobertos recentemente e ainda estão sendo restaurados. Este é um jogador de futebol de 2000 anos atrás.
Mas o verdadeiro berço do futebol permanece protegido em uma construção simples, numa encosta a 440 quilômetros de distância. Esta coluna, de 83 anos antes de Cristo, mostra a vida de Zhu Song, o magistrado da dinastia Han, que se orgulhava de seu talento para o futebol e o registra como o primeiro jogador de futebol do mundo. O Tsushu é um jogo já extinto. Mas num país vizinho, Japão, um descendente do Tsushu ainda sobrevive. Esta é uma rara demonstração de Kemari, realizada em um templo shintoísta na cidade histórica de Kyoto. O jogo é encenado somente em cerimônias especiais e é mais uma exibição de habilidade com a bola do que uma competição. É quase certo, porém, que ele descenda do antigo Tsushu. Um outro jogo originário da China antiga é bem popular em todo o sudeste asiático. O Sepak Takraw é um jogo de bola que exige muito talento, um esporte de competição moderno que não difere muito do vôlei. Existem até campeonatos mundiais e também faz parte do programa dos Jogos Asiáticos. Há também no continente americano uma herança antiga de jogos de futebol. Esta preciosa pintura mostra o Aksaktuk, praticado durante centenas de anos pelos índios Inuits no norte do Canadá. Os índios araucanos do Chile jogavam o chamado pilimatum. Os índios Tehuelche da Patagônia jogavam choecá. Mas as civilizações da América Central nos dão um retrato muito mais detalhado do verdadeiro futebol americano original. Aqui é Copán, no norte de Honduras. Aqui, entre as ruínas de uma cidade maia do ano de 800, encontra-se um campo em que eram realizadas cerimônias religiosas. O jogo de bola dos maias era de fundamental importância para suas crenças religiosas e também um acontecimento de sérias consequências. Os jogadores do time perdedor geralmente eram decapitados. Os vencedores prosseguiam jogando com suas cabeças. Esses rituais sanguinários talvez sejam uma pista para se chegar na verdadeira origem do futebol. Jogos ritualísticos para celebrar a vitória nas batalhas, em que as cabeças dos inimigos derrotados eram usadas no lugar da bola. Quando os navegadores espanhóis chegaram ao Novo Mundo, o jogo então jogado pelos astecas e denominado Ulamalitzli era menos violento e já se fazia uso de uma bola de borracha. Marcava-se um gol quando a bola atravessava pequenas argolas localizadas na lateral do campo. Mas os jogadores só podiam usar o quadril para bater na bola. Em 1528, Hernán Cortés levou um time de jogadores astecas à Espanha para que se apresentassem na corte de Carlos V. Num pequeno vilarejo no noroeste do México, os vaqueiros locais ainda jogam o lama, um registro vivo da história do futebol. Mas nem o futebol oriental, nem o americano são ancestrais diretos do atual esporte, pois essa honra pertence ao velho mundo. Os gregos antigos jogavam um tipo de futebol chamado episquiros. Este alto relevo do porto ateniense de Pireu data de 400 a.C. O jogo grego assemelhava-se mais a malabarismos com a bola do que a um jogo de futebol. O jogo romano chamado Arpaston desenvolveu-se a partir do jogo grego e parecia ter mais semelhanças com o futebol. Este monumento, em homenagem a um soldado romano de Sinj, na Iugoslávia, o apresenta segurando uma bola e data de 200 d.C. Depois da queda do Império Romano, a história do jogo se tornou obscura, mas existem registros de vários jogos sendo realizados pela Europa durante a Idade Média. O mais famoso deles ainda é jogado nos dias de hoje,
Florença é o lar do cálcio histórico, supostamente um originário direto do jogo romano. Ele é realizado com toda a pompa de um torneio medieval. A história do cálcio é bem conhecida e está intimamente ligada a Florença e à Renascença na Itália. Alessandro de Médici era um jogador, assim como Nicolau Maquiavel em 1498. O Papa Clemente VII orgulhava-se de tê-lo jogado na sua juventude. Até hoje, o jogo conserva todo o seu esplendor e violência. A brutalidade e a paixão são típicas do futebol medieval. Há um grande senso de tradição, intensa rivalidade local e agressão física. Mas os princípios básicos do futebol moderno já são evidentes. Ao norte da Europa, os jogos eram mais desorganizados e bem menos espetaculares, mas igualmente intensos. Na Bretanha, os franceses jogavam la soule, um corpo a corpo entre os moradores dos vilarejos da região. O jogo não existe mais, foi revivido especialmente para esta filmagem. Na Grã-Bretanha, eles se chamavam Jogos da Multidão e havia muitas variedades deles. Causavam tantos problemas que vários reis ingleses e escoceses os proibiram. Alguns desses jogos ainda existem e a partida anual de Shrovetide em Ashbourne, Derbyshire, é disputado até hoje pelos membros da classe alta e baixa do povoado. As traves ficam a uma distância de 4.800 metros uma da outra e o jogo dura o dia inteiro. Esses jogos eram parte dos costumes tradicionais da região rural, mas com as mudanças na sociedade da Grã-Bretanha no século XIX, passos importantes foram dados para a constituição do futebol moderno. A primeira grande evolução se deu nas escolas públicas inglesas. No final do século XVIII, eles eram instituições rebeldes, até mesmo violentas, ocupadas pelos jovens ociosos da aristocracia. Quando os filhos da nova classe média começaram a frequentar esses estabelecimentos elitistas, a necessidade de disciplina aumentou. Cada escola tinha seu próprio jogo das multidões, mas nos primeiros anos do século XIX as regras passaram a ser impostas. Pessoas esclarecidas, como o diretor Arnold da escola Rugby, perceberam o valor dos jogos viris para direcionar a agressividade dos garotos na construção de autoconfiança e força de caráter. Esta é a partida anual Cockhouse da escola Harrow, onde ainda se joga futebol de acordo com as regras criadas em 1830. A escola Harrow, desde o início, preferiu os dribles e os chutes, as corridas e passes com o uso das mãos. A Harrow foi a primeira escola a ter 11 jogadores em cada time. O gol era marcado ao se chutar a bola entre traves.
As regras da Harrow e a influência de seus ex-alunos viriam a se tornar a base do futebol moderno. Quando os jovens da Harrow foram para a universidade, descobriram que seus colegas vindos de outras escolas tinham regras diferentes. O conflito os levou a uma reunião muito importante na faculdade Trinity, em Cambridge, em 1848. Ela foi realizada na casa de A.J.C. Malden e teve a participação dos representantes das principais escolas de futebol. O objetivo era estabelecer um conjunto de regras comuns. I cleared the tables and provided pens, ink and paper. Several asked me on coming in whether an exam was on. Every man brought a copy of his school rules or knew them by heart. We finished 5 minutes before midnight. The new rules were distributed and posted on the playing fields of Parker's Peace, and very satisfactorily they worked. As regras de Cambridge se espalhavam rapidamente à medida que os estudantes retornavam para casa. O Sheffield Football Club foi fundado em 1857. O Clube Forest, que mais tarde se tornaria o famoso Wanderers, publicou suas regras em 1861. Mas ainda havia discórdia sobre alguns pontos do jogo e as mais importantes reuniões da história do futebol aconteceram em Londres, em 1863. Foram ao todo 5 reuniões decisivas que traçaram o futuro do futebol. O local escolhido foi a taverna Freemasons, na Great Queen Street, em Londres. Representantes da maioria dos novos clubes da região de Londres compareceram. Apesar do estilo de Harrow e Cambridge estarem crescendo, ainda não se sabia se o jogo deveria privilegiar os passes com as mãos e as corridas ou os dribles e chutes. O senhor Pimber foi eleito presidente da Assembleia. Gentlemen, our task is plain. Our simple game, beloved by us all from our school days, is beset by confusion over the rules. And we must agree upon a common code. As atas das reuniões resistiram ao tempo e encontram-se em Londres, na sede da Associação Inglesa de Futebol. Elas mostram que o processo durou várias semanas e que as decisões mais importantes foram tomadas na reunião de 26 de outubro. Morley e Alcock, ambos do Colégio Harrow, propuseram 2 mudanças cruciais. Usar violência contra um adversário como chutar as suas canelas. Práticas conhecidas como hacking seria proibido correr com a bola nas mãos. Campbell, de Blackheath, foi contra. Hacking is the game we grew up with. That's the reason we're here. Without the hacking, you'll be doing away with all the pluck in the game. I could bring you a group of Frenchmen who could beat you with only 1 week of practice. Gentlemen, we must have a decision on this difficult issue. Those in favour? And those against? I hereby declare that the motion is carried. Desapontados, os representantes de Blackheath se retiraram, levando consigo a tradição de correr e jogar com as mãos, que deram origem ao rugby. Naquele momento nascia a The Football Association, a primeira entidade nacional de futebol. A partir de então, feito o acordo de cavalheiros, os brigões dos jogos das multidões tinham regras comuns a serem respeitadas. As regras da associação se difundiram rapidamente, primeiro e de forma mais significativa no norte da Inglaterra. A chegada das regras a Darwin, em Lancashire, foi um exemplo do que aconteceu. Os homens de Darwin já tinham um jogo tradicional e violento. Este relato é de 1825. There was gross brutality, for it mattered not when a man met an opponent where or how he hit him, as the sooner a few men were disabled, the better. Some players would wear a shoe on the left foot and an iron clog on the right. A Revolução Industrial criou uma nova aristocracia em Darwin. Nathaniel Walsh, o dono da tecelagem de algodão Orchard, usou seu dinheiro novo para enviar o filho John à escola Harrow.
Ele voltou a Darwin com as novas regras de futebol e num bar local, junto com seus colegas de classe e os operários da tecelagem de seu pai, fundou o Darwin Futebol Clube. Os homens da região passaram a jogar pelas regras da associação e o antigo jogo das multidões havia desaparecido para sempre. O Darwin teve alguns momentos de glória. O time joga agora em uma pequena liga regional. Seu antigo campo foi encoberto pelas casas. Mas o Darwin foi o primeiro time a contratar um profissional, Fergus Sutter, um pedreiro de Glasgow. Foi essa mudança que tirou o controle do jogo dos amadores nobres e o reduziu às origens populares. A Copa Challenge da Associação de Futebol, criada em 1871, foi inicialmente dominado pelos cavalheiros amadores. No início da década de 1880, o clube dos Blackburn Rovers, sediado a pouco mais de 6 quilômetros de Darwin, era a maior potência do futebol. Eles foram campeões 5 vezes, entre 1884 e 1891, os 3 primeiros em anos consecutivos. Fergus Sutter, jogador profissional do Blackburn, jogou nas 3 Copas. O Blackburn foi o primeiro time profissional a dominar os jogos. Quando a Liga de Futebol foi criada em 1888, com 12 membros fundadores do norte e do centro da Inglaterra, o jogo já estava fortemente consolidado como o jogo do povo em toda a Inglaterra. A primeira partida internacional na história do futebol foi jogada num campo de cricket, na Escócia, em 30 de novembro de 1872. A partida entre a Inglaterra e a Escócia terminou empatada em 0-0. No início, o time da Escócia era o time mais forte, vencendo 7 dos primeiros 11 jogos e perdendo apenas 2 vezes. Por volta de 1870, o jogo já estava se difundindo ao redor do mundo numa velocidade impressionante. As viagens de imigrantes, navegadores e homens de negócio ingleses fertilizaram o crescimento do esporte do povo ao redor do mundo. Ironicamente, na virada do século, o isolamento das autoridades do futebol inglês impediram que a Grã-Bretanha assumisse um papel de liderança no desenvolvimento do futebol mundial. Essa iniciativa ficou nas mãos de um advogado francês, Robert Guérin, incentivado pelo belga Louis Mouchonroy, que ele havia conhecido no primeiro jogo internacional entre os dois países, em 1º de maio de 1904. Uma reunião foi realizada no dia 21 de maio em uma pequena sala nos fundos do número 229 da Rua Saint-Honoré, em Paris. Vieram delegados da França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Os estatutos foram assinados. Nascia assim a Federação Internacional de Futebol Association, FIFA. O futebol era jogado nas Olimpíadas em 1896 e em 1912 já era uma grande atração dos Jogos. A eclosão da Guerra Mundial em 1914 significou uma pausa trágica no desenvolvimento do futebol. Aquela época já era um jogo tão comum na Europa que quando as tropas alemãs e inglesas declararam uma trégua informal no campo de batalha, na manhã do Natal de 1914, os soldados se reuniram num breve intervalo em meio aos horrores das trincheiras para jogar futebol.